E aí eu entendo que aí é o município. Ela falou, Gerlândio, não é o momento da gente discutir, né? Naquele momento bem agudo, que a gente estava na mídia, a gente era alvo de todo mundo. Então tá, tudo bem, eu vou lá e vou tentar implementar o plano de contingência que aconteceria no Porto. E aí a gente eu fiz a avaliação do pessoal, porque inclusive, tá, gente, o CIEVS não foi. Eu liguei para o CIEVS e disse, não tem gente para mandar. Então, assim, quando fazer o plano de contingência, esse simulado, é importante que o CIEVS esteja presente. Porque eles me deixaram sozinho. Eram 11 pessoas ali com sintomas, e aí orientaram assim, não, você faz uma entrevista, vê quando começou os sintomas e faz a notificação para eles ficarem em quarentena, determinado tempo, foi isso que eu fiz. Então, mas aí o que acontece? E aí depois o Ministério Público cobrando a gente as ações nesses locais. E aí eu estava falando, essa semana eu encontrei com o pessoal do município, eu falei, a gente precisa conversar, porque aconteceu coisa durante a pandemia, que a gente entende que não é a nossa competência e tem que repassar para vocês. Aí, questão do GT Visa. De lembrar dessas localidades, da gente amarrar com as visas, para que eles fiquem com essa responsabilidade. Inclusive, a gente tem também os locais em Areia Branca, por exemplo, a mesma coisa. A embarcação é a Anvisa, o pessoal lembra, é a Anvisa, qualquer embarcação é a Anvisa, né? Não está nem dentro daquela área portuária, são pequenos piers, mas a gente tem que lembrar, então, de repassar isso. Agora, não só repassar, jogar o pepino. O que acontece? Esse pessoal não tem essa rotina, essa expertise para trabalhar com isso. Até é preciso, de repente, a gente de cada estado chame eles para dar uma capacitação de como fazer a inspeção dessas embarcações. Só que aí eu vou falar para o Rodolfo. Esse tipo de embarcação é embarcação pequena, né, que aí eu não vi ela contemplada de repente, na nossa agenda regulatória. Porque quando fala de fluvial, não é esse tipo de embarcação que ela vai tomar. Né? E aí eu não sei se de repente tem que alterar, não chamar de fluvial, de repente embarcação de pequeno porte, de pesca, mas que inclua também esse pessoal. Porque senão eles fica do mesmo jeito, nem está na 72, nem está na fluvial, nem está não sei aonde, vai ser um problema para a gente. E a mesma coisa para as embarcações de Noronha. A gente tem um fluxo contínuo para Noronha de carga, né? Só que essas cargas, como é que a gente faz o tempo todo inspeção, vai nessas embarcações, só que o que acontece? Essas embarcações, elas não entram na 72, aquele tipo de carga, porque a 72 fala de abastecimento de bordo, né, para alimentação do pessoal que está na embarcação. E quando a gente conta de tudo. Uma vez eu fui numa embarcação dessa, final de tarde, que eles escolhem o melhor horário para não ir, e a gente foi lá, então tinha alimento misturado com cimento, porque eles carregam de tudo ali, né? E uma época dessa, o Ministério Público, acho que chegou a Pernambuco tem o mesmo problema que a gente que fica praticamente com esse transporte de Noronha, aqui com o nosso litoral, que o Ministério Público foi receber uma denúncia que estava misturando as cargas. E quando a gente entra, né, que geralmente são embarcações de pesca, que são adaptadas para transporte, eles não têm separação, eles não carregam containers, né? Uma máxima que a embarcação daquela pode carregar um container de médio porte, 1 ou 2 containers, né? E aí eu lembro que por uma época eu quis fazer essa exigência, falar, vocês só vão carregar alimento agora se for em container, mas não tem a norma, né? Como é que a gente vai exigir? E à época eu fiz uma exigência com base na boas práticas de alimentação que determinava que eles tinham que separar, né, para não haver contaminação. Aí houve uma mudança estrutural numa determinada embarcação, ela colocou algumas traves de madeira, começou a separar, e a gente ficou em cima deles para que ocorresse essa mudança. Mas só para lembrar que tem esse tipo de embarcação e a gente não pode perder esse momento, não, porque falar em fluvial, eu acho que de repente tem que ser embarcação de determinado porte, A, B, C ou D. E outro ponto, só para finalizar, que acho que é com você também, é que essa resolução que fala que permite, né, a gente fazer documental, quando fala na impossibilidade, o pessoal, por exemplo, quem está nessas plataformas na área de Guamaré ali, eles entendem que é impossibilidade porque a Anvisa não está lá, então ele tem o direito de ser documental. Então vai para lá, então a gente teve um questionamento recente agora, falei, olha, não, a gente não vai fazer, não é questão de ser impossibilidade, a questão que você já sabia que a Anvisa não estava aí e você foi para aí. Houve uma época, né, eu estava até falando com o Ranieri, que ele me lembrou, que existia uma orientação de que embarcações que estavam por um determinado momento em um local que não tinha Anvisa, quando ele chegasse no porto, a gente não emitisse autuação, aceitasse, porque ele não estava em um porto
coberto pela Anvisa. E eu não sei se essa orientação persiste. Também tem que ver isso aí. Tá? Então, eu acho que eram esses 3 pontos que eu tinha que falar para vocês. Não, eu só vou agradecer as suas considerações. Com relação ao GTVisa, a gente está numa discussão muito embrionária. Tá? Então, com relação às nossas ações, às nossas atividades, o que a gente vai colocar, não vai colocar, isso ainda a gente está construindo. Mas a gente vai levar isso em consideração com certeza. Gerlândio, acho ótimas suas considerações e, sim, temos que pensar no transporte, está pensado, né, acho que contempla o que você está falando. Geralmente, embarcações de pesca e recreio ficam fora da norma, assim. Em geral, é um padrão meio que mundial, são isentas, entendeu? Mas aí a gente, ao mesmo tempo, do ponto de vista do que você está falando, a gente não está falando da inspeção sanitária, a gente está falando aí já de epidemiologia, né? São casos que você tem um surto a bordo dessa embarcação, ela está chegando no porto, e aí sim entra a discussão no GTVisa, deles entenderem que aí a gente tem aí uma comunidade de trabalhador que está trabalhando com pesca, que é de uma realidade ali local, e que não envolve essa coisa internacional que a gente está falando, que é longo curso e tal. Então, a gente vai ter que restringir o nosso escopo e pensar em critérios de risco, porque se você pensar no risco de introdução de um bicho diferente no Brasil, a gente está falando do longo curso. Quando você pensa dentro do próprio Brasil, na cabotagem norte-sul, você pode reintroduzir ou introduzir uma malária para baixo, ou uma dengue de nordeste para centro. Então, assim, existem critérios que a gente precisa pensar em epidemiologia e na vigilância sanitária com a inspeção das embarcações e fazer esse modal de critérios para a gente pensar em o que é prioridade e o que não é prioridade. Então, assim, eu acho que essa discussão vai acontecer, é interessante você trazer, é interessante que vocês participem com essas realidades, essas coisas que acontecem, para a gente pensar em várias coisas, porque faz parte dessa construção de várias realidades. O Brasil é continental e tem milhares de possibilidades, milhares de realidades diferentes, várias embarcações com perfis diferentes. É o que eu estou te falando. Existe embarcação que é uma chata com madeira em cima, tem um rebocador que empurra para cada chatazinha dessa que não tem nada, você tem que fazer um CSE. Você gasta energia onde uma coisa que não tem sentido. Não tem risco, não tem sentido. E assim, olha a energia que a gente gasta para fazer isso. E quando você fala do documental, que você estava falando aí, a norma fica claro que quem escolhe se é documental ou não documental é a Anvisa. Está lá no primeiro artigo, entendeu? Então, assim, não é a empresa que diz, é igual a extensão, né? Ou estende para mim. Não. Você tem que me pedir o certificado. Se eu não tenho condição de fazer o seu certificado, é que eu estendo. Então, a prerrogativa da extensão é sua, como a prerrogativa da documental é sua. Então, o cara não tem que dizer, eu quero documental. Não é ele que escolhe. Não é a iniciativa que ele vai escolher. Quem está escolhendo é o servidor. E cada caso tem que fazer a sua avaliação, exatamente. Aí você vai avaliar a sua capacidade. Entende que é a gente que tem que ter essa avaliação pensando se você tem como se deslocar para fazer ou se não tem como se deslocar para fazer. Só complementando com relação a isso, algumas discussões que surgiram com relação à questão dessa documental, eu já conversei um pouquinho com a Camila, com o Rodolfo sobre isso. O que acontece? A partir do momento, a norma, ela vem para o bem e vem para o mal, né? A partir do momento que está escrito, eles se acharam no direito de falar assim, eu estou lá em Fundeio, emite documental. Por isso que cada caso é um caso. As excepcionalidades são, o porto não tem condição daquela embarcação atracar porque não tem calado, ou tem que ser, ou maré, ou tem que fazer um ship-to-ship porque o porto não consegue atracar para desembaraçar aquela carga, para descer aquela carga. Então, cada caso tem que ser avaliado pontualmente. A questão os agentes, não é nem a embarcação, os agentes se acham no direito de solicitar aquilo. Mas aí compete a nós, fiscais, fazer a avaliação daquele contexto, como você falou. Se estava atracado aqui ontem, você está lá em alto mar, se você estava atracado ontem, por que você não me pediu ontem para eu fazer aqui e esperou ir para lá, porque aí você se achou no direito de ter documental?
Então, assim, cada caso precisa ser avaliado e ter um critério para a gente avançar, e até esses retornos a gente vai avaliar também na revisão da 72 como que a gente pode colocar de uma forma mais clara ou mais amarradinha para que não surjam esses... É isso, vai surgir sempre, alguma coisinha sempre vai, mas isso é bom trazer para a gente poder avançar. Tá bom? Bom dia, tudo bem? Raimundo Menezes, Porto de Itajaí. Eu tenho um questionamento de um servidor, né, com o advento do Covid, nós passamos a analisar controle sanitário de embarcação à distância, né, já com algum tempo. E com essa situação da validação do certificado, que os agentes pedem, não tem uma métrica no PJR que, já que é feita à distância, nosso servidor trabalha à distância com o PJR, ele é integral, não tem uma métrica no PJR que ampare ele de analisar, entendeu? Esse certificado. Além de tudo, que parece até também uma questão assim, muito importante que ele cita, que pode ser até perigoso para ele mesmo fazer essa validação. Eu, particularmente, como responsável do posto, tenho feito, mas incorro também, e muitas vezes aquele certificado realmente ser verídico, ser verdadeiro, e é muito complicado essa situação. Outra coisa, quer responder isso aqui? Rodolfo, a questão da plataforma. Nós estamos com recursos humanos, né, abaixo, né, lá no posto de Itajaí. A questão toda lá no posto de Itajaí é que essa questão um ano atrás, nós fizemos uma análise de plataforma à distância, por conta de recursos humanos, férias, né, licença médica, etc., o que acontece. Eu acho importante deixar essa situação da plataforma também, tanto como ocorre com a 817 agora, tanto a distância como a análise documental, né, o presencial, porque isso dá um desafogo para o posto nessa questão, em vez de fazer sempre presencial. E tem a questão também do perigo, né? Por exemplo, lá o servidor sai de Navegantes com um helicóptero, vai a alto mar 250 milhas, mais ou menos 1h30 de viagem, entendeu? E uma mudança de clima desse aí, ocorre a questão de perigo do servidor, né? Tanto lá também, no desembarque do helicóptero. E tem a questão da periculosidade, né? Principalmente quem é especialista. O especialista, ele não tem incorporado a adicional, né? Então tem essa questão também da periculosidade desse servidor, tanto um como o outro, se acidentar. Então eu acho importante também fazer essa análise também, quando não der, dependendo do tempo, né? Geralmente o pessoal das empresas, eles têm essa responsabilidade, eles prezam muito sobre isso, mas tempo é tempo, de repente muda, né? E tem a questão, muitas vezes, se tiver lá, o clima fechar lá na plataforma, o que acontece? O servidor vai ter que ficar lá, né? Que não vai poder sair de lá. Com relação à validação do certificado, como você colocou a questão do PGOR, a validação ela é uma das etapas para a emissão da livre prática, porque o certificado ele tem que estar válido, né, para você emitir a livre prática. Então, ele está dentro dessa métrica da emissão do certificado. Claro que todas essas questões sobre PGOR, isso é um assunto um pouco, né, que acho que não convém a gente discutir aqui, isso vai ser reavaliado até para entender aquelas métricas, porque tem uns números ali que são muito cabalísticos, né? Enfim. Então, com relação a isso, é isso que eu queria te dizer, não sei se eu te respondi, tá? E com relação à plataforma, gente, é só entender que plataforma é embarcação. Então, ponto. A análise documental vale para um e para outro. Plataforma é embarcação. Inclusive, na pandemia, a gente fez essa pergunta para a Procuradoria,
se poderíamos pensar na documental para a plataforma, e a resposta é sim. Ela é vista como embarcação, então ela vale também para você fazer essa avaliação. Então, assim, é legal que a gente desafoga essa fila também. A gente já tinha até falado isso para alguns postos, entendeu? Tá bom? E sim, a gente tem que pensar eu acho que nessa revisão da 72, no grupo que vai ser criado, a gente tem que pensar em várias possibilidades, várias coisas. Aí tem a segurança, tem o risco, tem a questão dos colegas, dos adicionais. Então, assim, tem várias frentes acontecendo, né, dentro da casa, dentro da gerência geral, que elas têm que se confluir lá na frente. Então, eu acho que a criação do grupo é que você consiga acompanhar todas essas frentes que estão acontecendo. Tem a revisão da qualidade, então tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que elas confluem, que é no projeto final que a gente está pensando dessa revisão. E a ideia é, sim, que a gente tenha mais segurança mesmo para a gente, sabe? Como profissional e segurança, tanto aquela que a gente identificou, segurança jurídica e segurança dos nossos colegas. Quer dizer, eu faço tudo. Eu viajo para o Brasil, faço todas as coisas que vocês fazem, eu faço também. Então, você tem uma insegurança, sim. Tem uma insegurança, sim. Tem que ter cabeça boa, senão você tem umas coisas que acontecem que a gente não sabe, rapaz, mas eu vou entrar nisso mesmo, né? E você vai, entendeu? É como o Gerlande falou. Ele foi lá, uma embarcação com 11 pessoas, o município tirou dele, mas quem é que está lá, né? Então você acaba assumindo e indo, e vamos, né? É isso, entendeu? Júlio, PVPAF Porto Alegre. Então, Jana e Rodolfo, quando nós desenvolvemos indicadores em 2011, né, Malda, lá no Rio Grande do Sul, para estabelecer critérios para classificar os postos que nós atuávamos, de que forma atuaríamos, se seria ponto de atuação, ou um posto onde, né, porque a gente estava diminuindo o número de servidores já na época, a gente criou esses indicadores, bem parecido com esses, classificou em baixo, médio e alto, porém, no decorrer do tempo, a gente sentiu a necessidade de agregar o componente epidemiológico. Então, a gente teve que desenvolver indicadores epidemiológicos para agregar. Por exemplo, uma embarcação, um aeroporto, bem claro. O aeroporto de Porto Alegre recebe voo de Portugal. Quem são os viajantes? São portugueses. De onde vêm esses viajantes? Grande parte da Alemanha. Por quê? Porque nós temos uma colônia alemã muito grande no Rio Grande do Sul. Na Alemanha, as pessoas não têm vacina de sarampo. Sarampo é uma doença de interesse para o Brasil. Então, a comunidade para onde essas pessoas vão, nós tínhamos uma interlocução muito forte com o CIEVS, nós temos isso. Então, a região que essas pessoas vão no Rio Grande do Sul tem uma boa cobertura vacinal? Na época tinha, hoje a gente não tem mais. Diminuiu a cobertura vacinal do Brasil, né? Então, assim, acho que esse critério é importante colocar para embarcação também. Trabalhar isso. E na época nós tínhamos o CISPAFRA, que as pessoas, né, a população tinha acesso e ela conseguia ver as regiões de risco, tinha todo aquele trabalho com o CIEVS, que a Noemi fazia aquela ponte e ela alimentava o CISPAFRA com as orientações epidemiológicas, inclusive para os viajantes, né? Então acho importante pensar nisso, porque aquela época era algo... A gente foi vanguarda com relação a isso, mas eu acho que hoje as pessoas estão mais sensíveis. Então, talvez seja um momento interessante. E outra coisa, com relação à descentralização das ações para as visas, etc., eu acho importante, acho fundamental. Mas não podemos perder de vista que nós temos que ter critérios para fortalecer essas visas. Porque a gente sabe que, na realidade, são muito estáveis. Uma coisa é eu, funcionário da Visa, inspecionar o bar do seu Joãozinho ali na esquina. Outra coisa é eu inspecionar uma empresa que tem um complexo mundial de restaurantes. Eu corro o risco de perder meu emprego, de sair do meu cargo. Então, nós temos que ver mecanismos para reforçar e dar esse aporte para eles. E a mesma coisa
de monitorar, como coordenadores do sistema, exatamente, né? E auditar, porque a auditoria não é castigo, a auditoria é para fortalecer. Então, temos que pensar nisso. E bem dito, né? Nós somos Anvisa, nós coordenamos o sistema nacional. E nós temos que fazer esse nosso papel lá na ponta. Já que a gente está lá, está perto deles, a gente fica mais forte. Eles ficam mais fortes e nós também ficamos mais fortes, né? E quem ganha é a população. E a questão, Rodolfo, que você comentou, né? A gente está sempre cuidando do que está entrando no país. E o que a gente está mandando para fora? Nós temos vetores aqui no Brasil, temos doenças aqui no Brasil que não ocorrem em outras partes do mundo. Então, se a gente tem um surto local, num porto, onde nós não estamos envolvendo pescadores, é importante a gente saber o que está circulando lá, porque a gente pode estar exportando um evento. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Então, por isso que eu acho que tem que pensar nos critérios epidemiológicos e agregar isso. Na época, no Rio Grande do Sul, a gente sentiu essa falta quando a gente aplicou isso, no decorrer do exercício do projeto. Então, era isso. Com relação a esses critérios epidemiológicos, Júlio, eles estavam no primeiro escopo dos critérios. Só que a gente não tem uma base de dados que tire isso. Por exemplo, isso está sendo melhorado no Porto Sem Papel. Procedência, tripulação, para a gente entender isso. Exatamente, mas eles foram pensados. A gente só não conseguiu agregar neste trabalho porque não tem a informação. Mas eles são de extrema importância e isso está no meu rascunhozinho lá, pensar em perfil epidemiológico, em critérios epidemiológicos. Isso não foi esquecido, não. E só para complementar o que você me falou. Com relação ao GT Visa, com certeza isso que você colocou é de extrema importância. A gente não vai chegar lá e falar assim na 360, a partir de agora, tais ações é da Visa local. Não. Essa discussão ela está bem pequenininha, porque a gente tem que ter um fortalecimento das visas, como você bem colocou, e entender que nós somos coordenadores. Como coordenadores, a gente tem que dar as diretrizes. Por isso que tem a norma macro, onde a gente vai dizer portos, aeroportos e fronteiras também podem ser vistos pelas visas, e a partir daí trabalhar como que isso vai ser visto, e como vai ser a nossa atuação nesse repasse ou nessa complementação de ações. Tá? Isso são coisas que ainda estão no processo criativo, mas que, à medida que vai avançando, né, nessas reuniões do GT Visa, a gente vai pensando em como que a gente vai trabalhar isso. Mas são pontos que estão aqui ainda. Com relação a essa situação, o Rodolfo sabe bem disso, você também. Para a gente pegar esses dados, adquirir ou, sei lá, obter esses dados epidemiológicos, a gente tem que demandar ao Ministério da Saúde. A gente não tem que aguardar só que a orientação venha para a Anvisa para a gente entrar com as medidas sanitárias para evitar aquele problema. A gente tem que demandar, a gente tem que fazer uma demanda ativa. Ministério, quais são as áreas de risco que vocês têm interesse, o perfil, etc, para nós trabalharmos nesse sentido? Eles vão responder para nós. Eles são responsáveis pela epidemiologia. Então, eu acho que a gente tem que demandar isso para eles, para a gente poder fazer as ações, né, juntar as medidas sanitárias para sanar aquele problema epidemiológico levantado. O Ministério não tem vigilância sanitária. A vigilância sanitária do Ministério somos nós. Então, e toda a medida, a medida para corrigir uma situação, uma recomendação epidemiológica é uma medida sanitária. Tá? Então, eu acho que essa demanda é bem importante, Janaína. Obrigado, Júlio. Só complementar, acho que o Jefferson saiu. Tá aí. Aproveitando aqui a experiência, assim, eles começaram uma experiência bastante interessante na Regional Norte com a capacitação das VIS na parte de embarcação.
E eu acho que é válido, você que está embrionário, está começando a discussão, a Copis auxiliou no processo de disponibilizar na parte de Visa, não na parte de PAF, né, dentro do Ava Visa. A gente disponibilizou toda a apresentação que eles montaram, fizeram acompanhamento, fizeram o treinamento com inspeção mesmo, acompanhando pelas vigilâncias. Então, assim, eu achei muito interessante. Não deu tempo de eu falar no comecinho, mas agora eu quero reforçar que a experiência que eles tiveram lá foi muito exitosa, né? E de treinamento e capacitação da vigilância sanitária local, só para complementar aqui e aproveitar. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né, Jefferson? Eu já conversei com ele também para a gente, como que a gente vai resgatar isso. Cristiane, coordenação da Paraíba. Rodolfo, primeira pergunta, vocês já até falaram um pouco, assim, embarcação agora, plataforma agora é embarcação para a Procuradoria, né? Porque nós passamos anos com essa situação, inclusive, assim, tinha a questão das AFs, que não se cobrava dentro das plataformas, porque elas não eram consideradas embarcações, então isso virou agora um ponto pacífico para a Procuradoria. Embarcação, plataforma e embarcação, que bom, que é o entendimento de todo o resto, né? E a outra questão é em relação ao que você falou dos critérios para a emissão do CSE documental. Com relação à extensão, que você até comentou agora no final, a gente tinha no MOES, acho que foram vocês até que fizeram, não sei, Camila, tinha alguns critérios para que a gente emitisse extensão, lembra disso? Eu acho que, de repente, era interessante fazer isso, porque semana passada mesmo eu tive situações, assim, conversando com Fabiana, com Gerlande, que também já falou, dessas situações do regulado agora, né? Está se sentindo, a exemplo da extensão, ele acha que ele pode chegar lá e a gente fazer extensão pelo desejo dele. Acho que, de repente, seria interessante essa questão dos critérios mínimos no MOES, como foi feito com a extensão. Então tá. A gente fez assim no passado, né? Tem um memo circular falando sobre isso, mas eu acho que a gente precisa fazer uma revisitação e aí talvez preparar um novo documento pensando nessa nova, tanto na coisa, porque tanto a lógica do regulado com relação à extensão é a mesma lógica com relação à documental. Ele acha que ele tem direito e que quer que você faça. Então, o cara já chega assim, me dá a extensão aí, né? Estende aqui para mim. Então, assim, e não é bem isso, é da nossa forma. Então, a gente precisa fazer, aí eu acho que cabem duas coisas. Uma comunicação, um portal, para que a gente tenha uma coisa clara, né? E uma orientação específica para o nosso pessoal. E aí a gente tem que estudar qual seria o modal hoje, né? Porque seria um IT, não sei, tem que pensar. Ou fazer uma revisão em cima do que a gente já tem, incluir, né, essas informações na questão da emissão do certificado. Então, acho que sim, você tem razão. Precisa resgatar e revisitar para a gente refazer essa orientação. Perfeito. Jana, primeiro eu quero te parabenizar pelo seu trabalho. Eu sei que é uma coisa que você tenta fazer há muito tempo, há muitos anos, né? E agora você encontrou ressonância para fazer esse seu trabalho. Então, assim, te parabenizar mesmo. Ficou muito bom. A gente precisava disso para a embarcação. Eu queria fazer só duas colocações em relação à comunicação automática. A gente teve uma comunicado de chegada automático. Até assim, você falou da questão da integração com o Marinha e Tráfico, acho que vai ser ótimo, porque a gente teve uma situação semana passada que a embarcação chegaria no Porto de Cabedelo no dia 20. Nós entramos no Porto Sem Papel no dia 19, ela ainda estava em Recife e ela estava desde o dia 18 já com atracação e operação no Porto de Cabedelo. Então, assim, a gente precisa ter algum ajuste nesse sistema para que ele não permita que a embarcação, porque senão a gente não tem o menor sentido, né? Assim, a embarcação ainda estava lá em Recife e ela já estava com as duas anuências há 2 dias, né? Então, tem que ter alguma trava no sistema em relação a isso. E a outra coisa que a gente também já teve, né, na anuência automática, foi olhar a documentação do CSE e era de um porto não autorizado. E a gente não consegue cancelar essa autorização. Não sei se, de repente, a gente pode pensar nessa possibilidade, assim, porque dá muito mais trabalho a gente ter que...
Dá muito mais trabalho a gente ter que entrar em contato com o regulador por e-mail, pedir para ele emitir um novo certificado, não sei, é uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar. E eu só queria falar um pouco da dúvida de certificado, porque eu cheguei no Porto do Rio em 2015, essa discussão estava rolando, eu não participei assim, ativamente, mas o que aconteceu? E até eu tive uma situação no Porto de Cabedelo semana passada que eu precisei usar o dúvida de certificado. Ele veio por uma situação de a embarcação ficar parada no porto, estar no porto fazendo operação por mais de 6 meses. E ele não pode emitir mais de um único certificado na mesma dúvida. Ele já tem um dúvida de estadia, já foi emitida uma CSE para aquela dúvida, e aí ele passou dos 6 meses e precisa de uma nova. Aquela dúvida convencional ele não consegue mexer mais. Então, o dúvida de certificado foi criado nesse sentido, para que ele tivesse a possibilidade de, estando por mais de 6 meses naquele porto, ele consiga emitir um novo certificado. Essa foi uma coisa, tá? E as outras autoridades não vêm justamente por isso, porque essa é uma questão só da Anvisa, não é uma questão de permissão para entrar ou não no porto. Inclusive, ele sequer pode usar essa dúvida para entrar e sair do porto. O combinado na época no Rio é que, assim, utilizando essa dúvida de certificado para essa situação, a autoridade portuária ela já tinha que, uma vez emitido o certificado, fechar essa dúvida. Esse dúvida, né? Ela não fecha nem a convencional, né? Que é a nossa briga eterna. Então, essa era uma situação. E uma segunda, que era raro, mas acontecia, uma maluquice, numa mesma dúvida, uma mesma embarcação, o armador ser responsável pelo certificado e o afretador pela CLP. Era uma maluquice, mas acontecia. Então, era outra situação que a gente precisava dessa dúvida de certificado. Então, só para explicar um pouco por que ela aconteceu. Tá? Cris, com relação ao CSE emitido por um porto que não é autorizado, isso tudo com a validação, quando for emitido a livre prática, isso é um ponto que a gente espera corrigir. Então, por isso, essa evolutiva no PCP. Uma outra questão... Sobre a questão do dúvida de certificado, essas embarcações que têm dúvida de estadia, vai ser possível, dentro do mesmo dúvida, se ela permanecer no porto, fazer uma nova solicitação. Essa é uma evolutiva. Isso eu esqueci de colocar ali, porque o processo é muita informação na cabeça do ser humano. E a outra questão, dúvida de certificado, dúvida de estadia... Ah, tá. Tá, isso depois eu converso com você com um pouco mais calma para ver como que isso é uma outra coisa para ser proposto para o SERPRO, mas eu preciso estudar com um pouquinho mais de calma, não tenho como te responder agora, tá bom? Assim, que em relação à infraestrutura portuária, né, que aí a ideia é que se tire toda a parte de resíduo, água, climatização, porque se refere à saúde do trabalhador. Assim, a princípio, a meu ver, eu não vejo diferença da questão da embarcação, porque a gente também está tratando de uma saúde do trabalhador dentro da embarcação. Então, assim, é só uma observação. Com relação ao prestador de serviço, a gente não quis assustar muito e falar bem assim, não faz nada. Entendeu? Mas também foi pensado que esse abastecimento de bordo também é para o trabalhador da embarcação. Mas, a princípio, a gente manteve, mas isso é uma proposta. Isso está sendo estudado ainda. Entra naquela coisa que a carga é mais importante do que a própria embarcação, né? Que o perfil daquela embarcação ali é da cozinha da casa dele, né? Tipo, ali é a casa do cara. Então, a gente está com a agenda aberta, muito boa, como a Janaína falou, de evolutivos do PCP. Então, esse caso é um caso que precisa estudar tela a tela, entender o que aconteceu, porque eu nunca tinha visto isso acontecer. Você já viu isso acontecer alguma vez? Está aberto num e chega no outro, assim? Então, assim... Então, precisa pensar mesmo, então, de uma forma que a gente consiga fazer isso dentro do PSP, algum controle melhor. Eu acho que pode ser um problema, talvez, mais do porto, sei lá. Para abrir outro. É isso. A gente tem que pensar aí acho que tem que conversar isso dentro do PSP. Com relação a esses dúvidas em aberto, é porque, assim, só do dia que eu cheguei aqui para agora, tem mais de 5 e-mails do SERPRO, das evolutivas, para responder daqui para amanhã, que eu ainda não consegui avaliar. Esses dúvidas em aberto já está sendo visto
para fechar e de trás para frente, seguindo alguns critérios. Eu só preciso validar, ver com o Diego, que isso é mais uma coisa para a gente ver, mas essa questão dos dúvidas em aberto já vai ter também um processo com relação a isso. Boa tarde, eu sou a Albanita, sou do PAF-PS e sou oriunda também do Porto de Natal. Então, esse tema acabou me chamando a atenção. Mas, assim, o Júlio ele trouxe uma questão aqui que eu achei interessante, eu acabei tentando trazer para cá também algo de prático. Há alguns anos atrás, nós tivemos alguns fóruns regionais, né, nas 5 regiões do país, e nesses fóruns foram discutidas também um pouco dessa participação das visas locais nas atividades da Anvisa. E um ponto interessante é que, assim, nos grupos de discussão, um dos pontos importantes que levantavam é, a gente vai assumir alguma atividade, vai ter recurso para isso? A gente vai ter financiamento? Então, isso é um ponto para levar em consideração. Outro, eu lembro até de um secretário de saúde de algum lugar que levantou e disse, eu tenho a minha visa, que ela trabalha fazendo restaurante, que é importante aqui para a minha região, para o meu povo, para a minha cidade. E ela vai deixar de fazer o meu trabalho para ir fazer um navio de cruzeiro que vai receber pessoas de outros países, que pode até ser impactante para o país, mas para mim e para a minha realidade não é. Então, assim, embora seja uma coisa de extrema importância, eu acho que a Jana ela colocou uma questão bem relevante, que assim, vai ser tudo definido com muito critério, porque a realidade que a gente está vivenciando na Anvisa, de redução do quadro de pessoal, ela não é diferente nas visas estaduais e municipais. E eu falo com muita propriedade, porque antes de ser Anvisa, eu venho de visa municipal. Então, a realidade, eu venho de uma visa que ela era privilegiada por ter servidores de carreira, quando a maior parte das vigilâncias sanitárias de município são pessoas provisórias. Então, são coisas que a gente tem que ter em mente para discutir um tema que é relevante e vai impactar o país como um todo. Então, eu queria deixar essa contribuição. Muito bem colocado, Bonita. Obrigado. Fabiana, da Coordenação do Espírito Santo. Está na fila? Desculpa. Presta atenção, Igor. Tá, desculpa. Não vale. Eu quero aproveitar e te parabenizar. Achei o seu trabalho maravilhoso. Eu vi o trabalho todo que você teve, né? As milhões de reuniões, eu conversava com ela, ela me abandonou, né, gente? Ela saiu de lá, mas foi por uma causa nobre. Seu levantamento que ela fez está excelente. A gente precisava realmente dessa matriz de risco, começar pelo menos a pensar. E só para ilustrar o que vocês estavam falando antes, na relação da solicitação de certificado com a embarcação fundeada, eu tive realmente um agente marítimo essa semana, eu vou ser rápida, ele pediu, me concede o certificado porque eu estou aqui do lado de fora e então eu quero aproveitar. Aí eu falei, como assim você quer aproveitar? A prerrogativa é minha, eu decido. Qual é o motivo que você tem? Copiei a 817, coloquei lá e falei, então me diz o motivo. Ele levou 15 dias e ele me deu o motivo. Então, assim, e depois ele perguntou, vocês vão me atender? Aí eu falei, não, bem segura. Então, assim, só que se a gente tiver realmente elencado alguns critérios, todos os colegas vão se sentir seguros e vão ter, né, segurança realmente de dar a resposta negativa, porque a prerrogativa é nossa, não é porque ele está aproveitando, eu estou passando aqui, e eu ainda perguntei assim, mas antes da 817, como é que você fazia para renovar o certificado? Ele não me respondeu, porque ele não tinha justificativa. Então, o que ele fez? Ele simplesmente saiu do Espírito Santo, foi para outro porto, chegando lá, ele inventou uma história. O calado do porto não consegue me atender e o Espírito Santo não emitiu o certificado para mim. Então, assim, se a gente conseguir ter elencados as situações, vai facilitar muito a nossa vida. Tá? Obrigada. Obrigado, Fabi. Olá, boa tarde. Igor, do Porto do Rio. Exatamente. Rio de Janeiro cansa, né? Eu quero fazer uma pergunta, coisa rápida, e talvez seja até direcionada ao Bruno, fruto desse índice de risco que foi tratado, né, que foi discutido. O resultado desse trabalho, ele pode resultar na reabertura de postos. Eu falo por Itaguaí, né, que teve uma classificação alta
e que nós estamos num processo bastante avançado de desfazimento de bens e de entrega do posto. Então, se houver essa perspectiva, é interessante que seja tratado rápido, né? Porque boa parte já foi desmontado, né? Eu já movimentei boa parte do material para o Rio de Janeiro e para não correr o risco de ter que reinvestir, né? De ter um novo gasto num local que hoje já tem uma estrutura bastante interessante. Aí quero só aproveitar também para fazer, essa seria a pergunta, né? Uma colocação. Entendo, né, e acho justo a priorização com a questão do longo curso, afinal de contas, pela característica da própria viagem, mas eu acho que eu vou aproveitar o Marcelo, eu não tenho esses dados, talvez o Felga tenha. Nós observamos durante a pandemia, eu peguei só o finalzinho, mas os colegas me reportam isso, que as embarcações offshore, elas também sofreram bastante com a questão do Covid, né, porque apesar de serem embarcações pequenas, né, com 20, 25 tripulantes, elas atendem às plataformas, que muitas vezes estão conectadas a um flotel, onde você tem uma população que chega facilmente a 600 pessoas. Então, esse número, infelizmente, se perdeu, né, Felga, esse controle, mas o Porto do Rio ele tinha esse levantamento do número de embarcações de offshore com casos de Covid, e a quantidade foi bastante importante. Você estava lá, né? Legal. É bom ter a Cris aqui, né? Isso, ela colocou que só em 2020 foram 100 embarcações do tipo offshore colocadas em quarentena. 134 de janeiro a outubro, né? No Brasil inteiro. E 100 no Rio. Né? Então, tem essa... O perfil do Rio é offshore. Isso, é porque... isso. O perfil do Rio é offshore. Né? Então, assim, 134, 100 no Rio, isso corresponde talvez a 70%, fazendo uma conta rápida. Então, tem essa questão que não vai mudar nada, né? O Rio está lá na criticidade alta, mas eu acho que é um aspecto que não pode ser desconsiderado. E só reforçar esse cuidado com essa pactuação com os municípios e com os estados. Né? Se a Anvisa, como órgão único, já tem muitas diferenças na sua forma de atuação, imaginem as vigilâncias sanitárias dos municípios, por exemplo. Eu vejo isso no Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo alguns trabalhos, né, junto com a Ana, de participação em ações conjuntas, e alguns resultados foram bastante satisfatórios, outros beiraram o desastre. Então, eu sei, vocês já colocaram que isso vai ser visto com muita atenção, com muito carinho. Então, é para reforçar esse aspecto. E, para concluir, para passar para a Ana, me preocupa também aquela questão da saúde do trabalhador, né, quando vocês propõem a exclusão da inspeção de alguns processos dentro dos terminais, essa coisa toda. Bem ou mal, né, certo ou errado, eu não sei, não estou fazendo esse tipo de julgamento. Mas, muitas vezes, algumas áreas, isso deve acontecer com todos vocês, tem a Anvisa como ponto, como órgão que promove a proteção daquelas populações. Né? Se seria o município, se seria o Estado, enfim, não estou entrando nesse mérito. Então, é uma situação que também eu acredito que deva ser bem discutida, né, porque para que esses trabalhadores não fiquem desassistidos. Né? E são áreas, de fato, que muitas vezes não prezam pela qualidade sanitária. Tá? Só isso. Obrigado. Não, com relação aos postos, acho que é o melhor de a gente tirar o falar, né, gente? Então, em relação à abertura de novos postos, né, isso não se aplica só na questão dos portos, mas pelo que a gente avaliou, para a fronteira existe essa possibilidade. Do que a gente analisou até agora, para portos e aeroportos, não. Mas não quer dizer que está fechado, não. Tipo assim, se a gente... E claro, quando a gente fala em reabrir algo, né, eu tenho colocado isso para o pessoal que está participando dos grupos, quando eu discuto isso,
Eu não tenho que pensar só na questão de necessidade técnica, mas eu tenho gente, né, para pôr lá? Quem são essas pessoas que vão para lá? Elas vão sair da onde? Justifica eu tirar alguém do Rio para mandar para lá? Então, eu tenho que fazer outras avaliações para chegar à conclusão de que, de fato, vale a pena mudar para lá. Não é só a demanda do local, né? Então, acho que isso a gente tem que ter em mente, porque hoje o nosso principal problema é gente, né? E aí, a gente está discutindo isso aqui desde sempre, desde que eu entrei aqui, a gente só fala de gente, está diminuindo. E aí eu entro, inclusive, já que vocês estão falando de Visa, né? Vou repetir mais uma vez. A gente tem que fazer escolhas, infelizmente. A gente quer fazer tudo? Gostaria muito de poder fazer tudo. Mas vai chegar um momento que a gente não vai conseguir fazer tudo. Em vários locais já não conseguem fazer tudo. Alguns ainda conseguem, porque tem um aeroporto e tem 2 lanchonetes dentro do aeroporto. Ele consegue fazer as 2 lanchonetes do aeroporto. Mas outros locais não conseguem. E a gente vai ter que escolher. Então, a Visa é uma forma da gente tentar trazer alguém para complementar nossas atividades. Mas, independente mesmo da Visa, vai chegar um ponto que a gente não consegue mais atuar onde a gente já atuou, né? E eu tenho dito, eu acho que a gente vai mudar. Hoje o nosso foco ele é baseado na nossa localização geográfica. É assim, porto, aí você delimita o porto, o aeroporto, sítio aeroportuário, e tudo que está ali dentro é da Anvisa. É um hotel, se o cara abrir um shopping lá dentro é da Anvisa, se o cara abrir um bar lá dentro é da Anvisa, e qualquer coisa é da Anvisa. Aí o cara faz uma festa no final de semana, é da Anvisa também, né? Da minha avaliação, isso não é da Anvisa, isso não é do órgão federal. Essa competência não é nossa. A gente tem que mudar o nosso foco de localização geográfica para atividade. Qual é a minha atividade que eu executo como órgão federal? Né? A minha atividade é essa. É o navio, é o aeroporto. Agora, a festa que acontece dentro do aeroporto, cara, infelizmente, essa festa não tem nada a ver comigo. Senão eu vou ter que... Agora a gente tem que... Igual a gente está falando lá, a gente tem que fazer festa de casamento. Aí lá no aeroporto de Confins, agora que eu estava lá, é show dentro do aeroporto, como é que é? Motocross, evento de motocross dentro do aeroporto. Aí nós vamos ficar cuidando de evento de motocross? Tipo assim, e o nosso trabalho mesmo que a gente tem que fazer, a gente não vai deixar de fazer? Então são escolhas. A gente vai ter que escolher entre esse ou aquele, tá? Não sei se eu abordei todos os pontos, mas acho que foram esses 2, né? Obrigada, Bruno. Ana Cláudia, coordenadora regional Sudeste Rio de Janeiro, né, Espírito Santo e Minas. Eu realmente gostaria de colocar aqui, primeiro agradecer todo o trabalho da gerência, tá? CFPAF, CMPAF, agora, né, o pessoal que está lá com a Camila, porque eu acho que assim, o Rio de Janeiro, primeiro que a gente coloca, né, regional Rio de Janeiro, eu sempre falo isso, ou é esquizofrenia ou é alguma outra coisa, porque é Rio de Janeiro. Né? Minas Gerais anda sozinho, Espírito Santo anda sozinho, graças a Deus, né? Porque o Rio de Janeiro é realmente 99% da atividade da regional. Então, não adianta eu querer, né, ter tempo para olhar tudo. E eu acho que muita coisa realmente é deflagrada por lá, sem dúvida, pelo volume, principalmente Porto, tá? Que é outra coisa que eu também sempre falei, que aeroporto é um universo, Porto é um metaverso. E é complicado, tá? E, não, multi-metaverso, né? Então, assim, é realmente uma coisa assim, que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente trata. É muito fácil. Eu sempre disse isso em todas as reuniões, é muito fácil lidar com o aeroporto, é muito redondo, tá? E Porto não. Né? Pelo inúmero, também um número de atores que têm interesse também naquele local ali. É muito diferente. Então, eu agradeço muito isso, porque eu, ano passado, fiz uma transição, né? Voltei para o Rio, eu estava aqui em Brasília, voltei para o Rio, peguei a transição para o Bruno, eu estava substituindo o gestor, que era o Norberto, que era o coordenador, e aí assumi realmente no final do ano passado. Né? E o tempo todo escutando muita reclamação do regulado, sabe? Uma coisa que me incomoda muito, sempre me incomodou muito no Ministério da Anvisa, é o regulado querer ditar regra e reclamar do trabalho da Anvisa. Né? E o tempo todo reclamando. Né, do trabalho do Porto, e disso, e daquilo, porque agora não recebe mais ninguém, antes recebia, agora não faz, não sei o que, blá, blá. Então, assim, a gente meio que, eu fiz um trabalho realmente de começar a jogar um pouco de veneno,
né? Então eu falava, olha, exatamente, o PSP, né? Primeira reunião, a Camila me liga 9 horas da manhã correndo, né? Ana, o pessoal está chamando para a reunião do PSP. Eu falei, entro, vamos embora. Então, assim, realmente começou com o Rio de Janeiro, depois... E eu tive essa premissa, o Bruno sabe disso, que eu sempre conversei com ele, de trazer as coisas para o nível central, sabe? Então, assim, o problema do PSP não é do Rio de Janeiro. O volume pode ser do Rio de Janeiro, mas o problema não é do Rio de Janeiro, é nacional. Dúvida de certificado não é o Rio de Janeiro, é nacional, né? Plataforma. Por que a regional do Rio de Janeiro está na Ouro Negro sozinha? Entendeu? Então, assim, eu sempre fiz esse trabalho realmente de trazer muita coisa, mesmo o Bruno, com uma receptividade muito boa, tá? A questão, por exemplo, de tem essa nota da Procuradoria, né? A plataforma é embarcação. Para a AF, isso não está dito, eu vivo cobrando da Camila a história da AF para a plataforma, porque também é uma coisa que eu sou cobrada, né? Então, eu vivo cobrando lá da Camila, como é que vai ficar a AF para a plataforma, como é que vai ficar agora a história do PSP, fornecimento de alimento para a plataforma, quem é que declara lá no PSP? Então, assim, eu estou sempre discutindo. E uma outra coisa que eu só queria colocar, e aí a Ana está aqui para, né, não me deixar mentir, a Vânia ali também, pelo menos não sei quem são os outros colegas aí formados em Direito, a questão da dúvida de certificado, gente, eu bato nessa tecla, eu estava sendo muito cobrada sobre isso, tá? Ilegal, ilegalidade, ilegal, é uma irregularidade, tá? Não é uma ilegalidade, por quê? Há algum tempo atrás, alguém inseriu isso lá no PSP e a Anvisa aceitou. Então, virou uso e costume, não é só norma. Então, o setor regulado ele começou a trabalhar em cima disso como uso e costume. Então, a gente começou a trabalhar numa vertente de corrigir uma irregularidade que passou a ser praticada em algum momento. E a ponta, o que o servidor da ponta... Gente, ninguém nunca me disse que não era para fazer. E como é que vai me dizer a partir de agora que não é mais para fazer? Né? Então, a gente começou a trabalhar, e assim, esse resultado que a Janaína, assim, ultimamente a gente tem estado quase que semanalmente conversando sobre isso, porque realmente o volume é Rio de Janeiro. Então, assim, o resultado que ela apresentou aqui hoje, para mim, ele foi maravilhoso. Tá? Realmente, assim, fechar, não sei se é fechadura, mas pelo menos já está, né, banhado em ouro, com certeza, porque eu acho que é a gente chegar num objetivo macro e não mais o micro de cada local, que isso também é uma coisa que sempre me perturbou um pouquinho. Né? Dentro da mesma regional, você vê cada lugar fazer de uma forma. E também você ter, a Fabiana trouxe aqui um caso que é exatamente isso, quer dizer, a gente tem empresa, e a gente sabe, empresa joga, sempre, para se dar bem. E aí a gente está num papel de que a gente está assumindo uma responsabilidade e assinando embaixo, às vezes, de alguma justificativa que a empresa está colocando para a gente, e a gente não conversa com os outros. Ela passou, eu acabei de conversar com ela, eu falei, Fabiana, estou com esse problema aqui, o que aconteceu no Espírito Santo, está acontecendo agora, vai para Macaé, o que está acontecendo? Eu preciso saber qual é o aspecto que a empresa está jogando, para saber onde que eu estou pisando também. Né? E vou colocar o gerente geral também na mesma roubada, porque eu vou mandar o despacho para ele, porque é uma excepcionalidade, então por quê? Eu preciso justificar a excepcionalidade. Né? Então, assim, tem todo esse ciclo que eu acho que é muito importante a gente fazer. Tá? Então, eu realmente gostaria de agradecer muito o resultado desse trabalho e eu acho que daqui para frente é só melhorar, com certeza. Bom, mais alguém? Estão todos com fome, desistiram? Só um minutinho, gente, só um aviso. O seu Anvisa vai estar aqui no auditório para fazer uma apresentação, que é o Comitê de Ética, Comissão de Ética, às 2h15. Então, quem tiver interesse, quiser participar, ouvir o que eles têm para trazer sobre a atuação da Comissão de Ética, Comitê de Ética, da Anvisa, às 14h15, eles vão estar aqui no auditório fazendo uma apresentação. Joia? Gente, o mais é só agradecer a presença de vocês e bom almoço. Tem a Janaída. Não dá essa ideia pro Bruno, não. Olha lá, Bruno. Eu tive uma ideia, só não falei no Will I see you again? You left with no goodbye, not a single word was said. No final kiss, just say anything. I had no idea of the state we were in.
last time you thought of me? I have completely erased from your memories, 'cause I often think about when I went wrong. And the more I do, the less I know. I know I have a fatal heart and a bitterness and a warmer eye and a heaviness in my head. But don't you remember? Don't you remember the reason you loved me before? Baby, please remember me once more. Gave you the space so you could breathe. I gave my distance so you would be free. And I hope that you find the missing piece to bring you back to me. But don't you remember? Don't you remember? The reason you loved me before? Baby, please remember me once more. I couldn't fight it. I'd hope to see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts and stays. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts and stays.
I couldn't fight it. I'd hope to see my face, and that would be a reminder that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you said sometimes in love.
find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. You paid me back and kind of reap just what you sow. We could have had it all. We could have had it all. It all, it all, it all. We could have had it all. Rolling in the deep. You had my heart inside your head, and you played it with a beat. I will leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend like we're not scared of what's coming next? We're scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is if this is my last night with you. Hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends. 'Cause what if I never love again? I don't need your honesty. It's already in your eyes. And I'm sure my eyes, they speak for me. No one knows me like you do. And since you're the only one that matters, tell me, who do I run to? Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow.
your breath and count to 10. Feel the earth moving there. Hear my heart burst again, for this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so often could I open, swept away I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together as sky falls. That's skyfall. Skyfall is where we start, 1,000 miles St. Paul's apart. When words collide and days are dark, you may have my number, you can take my name, but you never have my heart. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together at sky. Where you go, I go. What you see, I see. I know I'd never be me without the security of your loving arms. Keep me from my heart. Put your hand in my hand and we'll stand. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all at skyfall. At skyfall. At skyfall.
Standing, my
to be home. Hello from the outside. At least I can see that I'm trying. Without you, I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter if it doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that someone? Nothing ever happened, and it's no secret that the both of us are running out of time. Hello from
like a song. My cat this reminds me of when we were young. 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 Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old and made us restless. Oh, I'm so mad I'm getting old. It makes me reckless, just like a movie. It was just like a song. Well, will I see you again? You left with no goodbye, not a single word was said. No final kiss, just still anything. I had no idea of the state we were in. I know I have a fickle heart and bitterness and a wandering eye, and I haven't asked in my head. But don't you remember? Don't you remember? The reason you left me before, baby, please remember me once more. When was the last time you thought of me? I have completely erased from your memories, 'cause I often think about where I went wrong. And the more I do, the less I know. I know I have a fickle heart and a bitterness and a wandering eye, and I have an ass in my head. But don't you remember? Don't you remember? The reason you loved me before, baby, please remember me once more. Gave you the space so you could breathe. I gave my distance so you would be free. And I hope that you find the missing piece to bring you back to me. But don't you remember? Don't you remember? The reason you loved me before, baby, please remember me once more.
There's a fire starting in my heart, reaching the fever, reaching is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your shit bare. See how I leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching the fever pitch that's bringing me out the dark. The scars of our life remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of our life, they leave me breathless. Can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside your head, and you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one of you, and I'm gonna make your head burn. Think I'll be in the depths of your despair, making a home down there as my shoe on me shared. The scars of our life remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of our life, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. We're rolling in the deep. You have my heart inside your head, and you played it to the beat. Could have had it all. We're rolling in the deep. You had my heart inside your head, but you played it with the beat. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasure of gold. You paid me back and kinda reap just what you sow. We could have had it all. We could have had it all. It all. We could have had it all. We're rolling in the deep. You had my heart inside your head, and you played it with the beat. I will leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend like we're not scared of what's coming next? We're scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow.
you're the